Você já parou para pensar em como se dá o plantio de uma semente? Então você prepara uma terra, lança, né, nessa terra adubada, trabalhada, preparada, a tua semente. Se a terra for boa, o que vai acontecer? A semente vai germinar. E naturalmente, nesse processo de germinação da semente, ela vai crescer e dar os seus frutos. Ou seja, eu preciso tomar consciência de que o que eu planto aqui, daqui a um tempo, isso vai frutificar. E se eu sou responsável por colher os frutos daquilo que eu estou plantando, logo, eu preciso observar o que eu estou plantando. Antes de conhecer o outro, eu preciso saber como que eu funciono, né? Antes de conhecer o outro, eu preciso saber como que eu lido com as minhas próprias emoções. É muito fácil eu julgar a estrada do outro, é muito fácil eu julgar o caminho do outro, é muito fácil eu julgar o outro quando eu não estou na pele dele, para talvez sentir a dor que ele está dizendo que está sentindo, talvez para ter respostas para aquilo que ele tanto se questiona, né? E eu costumo sempre dizer que não existe nada mais poderoso na vida do ser humano quanto você fazer uma viagem interna, né? Quanto você ter a oportunidade de mergulhar dentro de si mesmo. E aí, uma das coisas mais interessantes, falando dentro dessa linha de pensamento, é que no ano passado ainda, eu tive a oportunidade, né, de no meio do ano, ter uma nova tomada de consciência. E quando eu fui ao Rio de Janeiro, passei 45 dias naquela cidade incrível, eu tive a oportunidade de me conectar com muitas pessoas. E os aprendizados que eu trouxe de lá foram coisas tão incríveis, porque muitas das vezes quando você sai fora da tua bolha, você lida com uma realidade completamente diferente daquela que você estabeleceu, ou da linha de pensamento que você acredita, e você começa a aprender que nós precisamos, né, e temos que honrar e respeitar a história das outras pessoas exatamente como ela é. Quando alguém diz que está sentindo uma dor, quando alguém diz que quer tomar uma nova consciência, ter uma nova linha de pensamento, uma das coisas que eu mais observo é de que nós precisamos, de fato, olhar para a realidade em que nós estamos vivendo exatamente como ela é. E a gente precisa parar para perceber que ao nosso entorno existem pessoas que estão ali para ser para nós um centro direcionador, para abrir os nossos olhos muitas vezes, para nos orientar diante de várias situações em que nós estamos vivendo. Então uma das coisas que eu aprendi eu tive foi do seguinte: a gente precisa ter resiliência, a gente precisa olhar para a realidade em que nós estamos vivendo e muitas vezes aceitar aquilo que é maior que nós. Então aquilo que não está sob o meu controle, aquilo que é maior do que eu preciso olhar, honrar e respeitar e seguir a minha jornada. E quantas vezes, né, a gente para no meio do caminho porque as coisas parecem que são muito maior, né? Os acontecimentos parecem que são muito maiores. Mas eu quero trazer para vocês ainda, neste momento, uma tomada de consciência do seguinte: não há nada mais poderoso do que você ser exatamente quem você é. Quem você escolheu para ser. E isso está relacionado à tua ética, à tua moral, à tua conduta, aquilo que você é na essência. Eu costumo sempre falar uma coisa muito interessante que eu quero trazer para vocês, que diz o seguinte: aquilo que o outro faz, as decisões que o outro toma, aquilo que o outro diz, não diz respeito a mim. Diz respeito exatamente a ele, e como ele é, e como ele se comporta, e quais são as ações, e quais são as atitudes dele. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é, quando você tem uma nova tomada de consciência, e quando você sabe exatamente onde é o seu lugar, a tua percepção muda, as tuas escolhas mudam, o teu nicho de amizade muda, as pessoas nas quais você tem a oportunidade de se relacionar muda, porque eu digo sempre o seguinte: não adianta você querer resultados diferentes fazendo escolhas iguais. E isso é uma das coisas que eu sempre, quando revisito a minha história de vida, eu trago essa tomada de consciência de que eu não quero ser a mesma pessoa que eu fui há anos atrás. E é claro que quem eu fui há anos atrás não diz respeito a quem eu me tornei. Faz sentido, porque sou eu o ser humano e a gente vai construindo jornada. A gente vai tendo uma nova tomada de consciência, a gente vai tendo um novo nível de conhecimento. E eu costumo sempre falar que à medida que você tem um novo nível de conhecimento, você vai se afastando do teu alto índice do quê? De ignorância. E é claro que as pessoas nas quais você se relaciona, o teu nicho de amizade, as pessoas em que você se envolve, seja no teu trabalho, seja no teu ambiente de descontração, seja no parque, ou seja em qualquer outro lugar, diz muito a respeito de quem exatamente você é. Tem um provérbio que eu acho muito interessante, que a minha avó sempre me disse, a minha mãe sempre me disse, e eu sempre digo para os meus alunos e para os meus pacientes: diga-me, pois, com quem tu andas, que eu direi exatamente quem tu és.
Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Diga-me com quem tu andas, que eu direi exatamente quem tu és. Com quem você anda está inteiramente ligado e relacionado a quem você é. Tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, quando a gente olha ao nosso entorno, quem são as pessoas nas quais nós estamos nos conectando? O que elas fazem? Do que elas se alimentam? O que elas pensam? Elas mais ouvem do que falam ou mais falam do que ouvem? Essas pessoas nas quais eu tenho a oportunidade de me relacionar, vivem uma vida julgando mais a vida dos outros do que olhando para a sua própria vida? Se a realidade dessas pessoas são essas, o que eu preciso fazer? Tomar consciência exatamente daquilo que está me norteando. Por quê? Diz o provérbio que a convivência faz você parecer. Então, se você convive com uma pessoa chata, se você convive com uma pessoa ranzinza, se você convive com pessoas que não têm uma boa convivência, uma boa relação, uma boa estruturação de amizade, um bom direcionamento, não adianta você fazer coisas iguais querendo ter resultado diferente. Então, quando a gente ouve o provérbio, diga-me com quem tu andas que eu direi quem és, está dizendo exatamente isso. Você é reflexo das pessoas que você convive. E você precisa tomar cuidado para observar se você não está se tornando uma pessoa que ninguém quer estar perto. É muito chato, gente. É horroroso, por exemplo, a gente estar num ambiente em que as pessoas, por nós estarmos lá, não se sentem bem. Então, eu preciso observar, será que o problema está no ambiente nos quais eu estou inserido ou o problema está em mim? Ou eu me tornei um tipo de ser humano não relacional? Então, quer dizer, eu preciso mudar de mentalidade, eu preciso mudar os ambientes que eu frequento, porque não adianta eu estar num lugar onde eu não me sinta bem, não adianta eu estar num lugar onde não existem boas relações, porque eu vou me tornar talvez uma pessoa tóxica, uma pessoa que faça daquele ambiente um ambiente não saudável. E aí eu preciso tomar consciência. Eu tenho falado muito nesse início de ano a respeito do seguinte: o aprendizado que eu tive é que muitas vezes as pessoas, enquanto você puder beneficiá-las, elas vão usufruir dos benefícios que você pode proporcionar. As pessoas, enquanto você puder beneficiá-las, seja o benefício físico, financeiro ou um benefício emocional, a gente também precisa tomar consciência de que existem saldos emocionais. Existem pessoas que esgotam as nossas energias. Existem pessoas que quando pedem alguma coisa emprestada para nós e que não arca com a responsabilidade daquilo que nós fizemos por elas, elas acabam entrando em déficit. Não porque nós estamos cobrando ou porque nós faltamos com atenção. Não. Na realidade, porque nós acreditamos, porque nós apostamos, porque nós investimos. E aí eu falo em 2 aspectos. Primeiro, existem pessoas que o que você vai fazer por elas, você precisa parar para entender que o que você fez foi feito. Não dá para voltar atrás? Não mais. Mas eu preciso tomar consciência do seguinte: é uma via de mão dupla? É sobre dar e receber ou é só sobre ganhar? Né? Porque se for sobre ganhar, eu preciso tomar consciência de que tem que ser você ganha e eu ganho. Não pode ser ganha, perde ou ganha, perde. Tem que ser ganha, ganha. Tem que ser uma relação mútua. Tem que ser um combinado. Tem que ser um cumprimento de palavra de você dizer: olha, está estabelecido que eu vou fazer isso, isso e isso. Para que haja o quê? Clareza. Então, até para que você consiga alcançar os seus sonhos, os teus projetos, o teu objetivo, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa live é: aprenda a ter clareza daquilo que você busca. Sabe por quê? Tem um outro provérbio que eu acho interessante que diz o seguinte: para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E se você parar para pensar, a sociedade está meio estranha. A humanidade está meio estranha. Porque está faltando cumplicidade, está faltando reciprocidade, está faltando amor, está faltando lealdade. As pessoas cobram tanto que você tem que estar presente, mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: essa pessoa que está cobrando tanto a tua presença, ela é presente na tua vida? Ela é presente na tua jornada? Porque chamar de amigo qualquer um chama, mas qual é o sinônimo de ser amigo? O que é ser amigo para mim? O que é sinônimo de amizade para vocês? Porque para mim, ser amigo é você ter a oportunidade de compartilhar momentos bons e momentos não tão bons. Mas você já percebeu que existem pessoas que são consideradas amigos e que no momento em que você está passando pela tempestade, essas pessoas desaparecem? Aí eu preciso parar para pensar. Pera, o que é ser amigo para mim? Porque ser amigo para mim é você comer quando as vacas estiverem gordas,
Mas quando eu estiver passando maus bocados também, é você estar do meu lado. E talvez você não possa me ajudar porque existem conversas, existem questões mal resolvidas que são internas. Mas um ombro amigo, num momento de dificuldade, faz diferença. Amigo não é só sobre o teu amigo ter uma dívida, você ir lá pagar. Não. É num período em que ele precisar de um abraço, você conseguir de alguma forma acolhê-lo. É você, nos dias bons, estar, mas nos dias maus, estar por inteiro, mais ainda, ouvi-los na essência. Vocês já pararam para pensar o quanto a sociedade está estranha? E eu vou dar um exemplo do que é isso, né? Essa estranheza que nós estamos vivendo na sociedade. Você já parou para pensar que todas as vezes que eu me lembro que antigamente, quando eu me reunia com os meus amigos, nós olhávamos uns nos olhos dos outros, nós tínhamos a oportunidade de falar sobre os vários acontecimentos e as pessoas estavam ali por inteira. Elas me ouviam na essência. Elas estavam ali por completa e não pela metade. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão pela metade. Elas amam pela metade, elas se doam pela metade, elas fazem pela metade, elas andam pela metade, elas dão carinho pela metade. Mas tudo isso porque existe uma competição muito ferrenha entre nós, seres humanos relacionais, e essa ferramenta aqui, ó, chamada celular. E aí, nós ficamos dividindo o tempo todo essa atenção. Eu preciso dividir a atenção entre os meus amigos e o celular. E muitas das vezes, diante do período que nós estamos ali reunidos, o celular ele tem muito mais valor, porque ele consegue falar com muito mais pessoas e ele deixa de estar ali por inteiro. Então, eu quero trazer para vocês uma tomada de consciência do seguinte, que nós possamos estar por inteiro nas nossas relações. Que quando você precisar ser ouvido, você tenha a oportunidade de ter acesso a alguém em que essa pessoa se faça ouvir. Não que vai só te julgar, dizer que você merece vivenciar o que você está vivenciando. Não, talvez você mereça viver o que você está vivenciando, você mereça passar pelo que você está passando, talvez você até mereça, mas não é isso que você quer ouvir. Não é isso que você, naquele momento, está disposto a ouvir. E talvez, em algum momento, você até ouça. Mas que nós possamos passar a sermos menos julgadores. Porque o tempo todo a gente está nesse exercício de estar no lugar de juiz. Mas sabe, o que nós não paramos para pensar é que com a mesma medida que eu e você julgamos as outras pessoas, nós também seremos julgados. Então quer dizer, pau que dá em Chico, em Francisco também vai dar. E a lei da semeadura, independente de qual seja a sua religião, ela vai acontecer. Ou seja, se você plantar, é fato de que você também vai colher, só que não é exatamente aquilo que você plantou. Professor Felipe, por que você está dizendo que aquilo que eu plantar não vai ser exatamente aquilo que eu vou colher? Porque é o seguinte, você já parou para pensar em como se dá o plantio de uma semente? Então você prepara uma terra, lança, né, nessa terra adubada, trabalhada, preparada, a tua semente. Se a terra for boa, o que vai acontecer? A semente vai germinar. E naturalmente, nesse processo de germinação da semente, ela vai crescer e dar os seus frutos. Ou seja, eu preciso tomar consciência de que o que eu planto aqui, daqui a um tempo, isso vai frutificar. E se eu sou responsável por colher os frutos daquilo que eu estou plantando, logo, eu preciso observar o que eu estou plantando. Você já parou para pensar nisso? Talvez pela euforia do ano novo, todo mundo esperando como todo mundo espera a sexta-feira para ser feliz, a sexta-feira para ir para o happy hour, a sexta-feira para encontrar alguém, a sexta-feira para dizer que ama alguém, sendo que nós podemos fazer isso muito antes da sexta-feira. Uma segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta, que seja, qualquer dia da semana é o dia que nós temos oportunidade de fazer e de falar para as pessoas que são importantes na nossa vida o quanto elas são. Eu estava falando agora há pouco com alguns pacientes meus e nós estávamos falando sobre a evolução que eles tiveram ao longo dessa jornada de processo de terapia. E eles disseram, bom, eu quero te agradecer, Felipe, porque nas nossas sessões de terapia você não só ouve a gente, mas você nos traz exercícios que faz com que nós tenhamos uma tomada de consciência e uma nova concepção de pensamento. Então, não adianta eu ir para a terapia e simplesmente o terapeuta só me ouvir sem ser um orientador ou um centro direcionador para que eu possa enxergar o momento em que eu estou vivendo e tomar consciência de que eu preciso mudar. E isso, gente, o que eu quero trazer para vocês é que isso é uma tomada de consciência de cada um. Existem pessoas que você vai falar uma vida inteira que ela está fazendo algo que te chateia.
E sabe o que ela vai fazer? Por ela querer exatamente te machucar, por ela querer exatamente, de alguma forma, te desprestigiar, ela vai continuar investindo naquilo que ela está dizendo. E aí você precisa entender que você tem que ser muito maior que isso para você não absorver aquilo que não te pertence. Devolve as energias ao remetente com partícula de consciência. Então, se alguém lançou uma palavra contrária contra a tua vida, devolve as palavras, mas não da forma que foi direcionada a você. Porque tudo que você faz, um dia volta para você. Então, eu devolvo ao remetente, só que com partículas de consciência. Para que essas pessoas tenham consciência de que aquilo que elas fizerem, independente do lugar que elas estiverem, elas vão serem responsáveis por colher exatamente a semente maior, o fruto maior e a árvore maior do que quando elas lançaram na terra. Todo ser humano, eu, você e todos nós, na face da terra, somos terra fértil. Seja para multiplicar coisas boas, ou seja para multiplicar coisas não tão boas. Então, nesse novo ano, qual é a consciência que eu preciso tomar? Se o que o outro está dizendo não condiz com aquilo que eu sou, significa que isso diz mais a respeito dele do que sobre mim. Então isso não é um problema seu. Para de ficar comprando brigas que não é sua. Para de entrar em ambientes que já não te cabe mais. Encerrou-se o ciclo, sabe o que você faz? Coloca uma pedra e segue o seu caminho. Se não está sendo bom para você, segue a sua jornada. Vai fazer aquilo que te deixa feliz. Vai fazer aquilo que te deixa bem. Vai fazer aquilo que vai gerar dentro de você uma transformação, não como a maquiagem que tampa as nossas imperfeições muitas vezes. Porque a maquiagem, depois que você passa, né, aquele removedor de maquiagem, a tua cara é a mesma. Então, você quer viver uma transformação de verdade? Entenda que ela vem de dentro para fora. Tem um monte de gente, se você perguntar para as pessoas se elas querem mudar, todo mundo vai falar para você que quer mudar. Só que aí você pergunta, quais são as escolhas que você está fazendo para ter um caminho diferente do que você está trilhando? As pessoas não sabem. Mas não é por falta de informação, não é por falta de ter alguém trazendo entusiasmo, orientando e dando ali o direcionamento. Não é. Existem pessoas que não vão mudar porque não querem mudar. E por isso que eu torno e volto a dizer, tem pessoas que não vai viver nem nessa vida e se existe outra, não vai viver o extraordinário nem em outra vida. Por quê? Acha que machucar as pessoas? Tem pessoas que têm o prazer de fazer das outras como boi de piranha. Fazerem as outras pessoas sangrar. Eu costumo sempre falar, e isso é a minha palavra do início do ano: o veneno só vai te matar se você tomar, se você engolir, se você ingerir. Só assim. E sabe o que acontece? O que disseram ao teu respeito, as atitudes que tiveram, fica tranquilo, tranquila. Cada um é responsável por colher aquilo que plantou. Então, meu amigo, minha amiga, meu lindo e minha linda, não se preocupe. No tempo determinado, cada um vai colher exatamente aquilo que plantou. E por isso eu me atrevo a dizer uma coisa: quem sabe aquilo que planta não tem medo da colheita. Muitas vezes eu passei por coisas na minha vida que eu não merecia passar, mas eu reconheço que eu passei porque em algum momento eu não fui bom para alguém. Em algum momento eu fiz comentários que talvez eu pensei que não surtiria efeito, que não teria paga, e que talvez hoje eu esteja pagando pelas atitudes de outras pessoas. Talvez a gente não possa lembrar, né? Poxa, o que eu fiz? Sabe, a vez que você respondeu a sua mãe, às vezes que você xingou alguém, às vezes que você respondeu o teu pai, às vezes que você desobedeceu a orientação de alguém que é superior a você. Tudo isso traz consequências. O AP, ele diz uma coisa muito interessante: se você quebra o princípio, em algum momento o princípio vai quebrar você. Então não fique pensando que, não, a pessoa não vai pagar na hora que você quiser. A pessoa vai pagar na hora que ela tiver que pagar. E para com essa ladainha, com esse mimimi, com esse blá blá. Não, quando morrer vai pagar. Never, never, forever alone, never. Vai pagar nessa vida. Não vai pagar. Não, vai ser um karma. Vai pagar nessa vida. O que você tiver que colher, não, eu vou morrer. Não. Você não vai morrer em dívida. Fica tranquilo, fica tranquila. Tá devendo? Tem que pagar. Então, essa tomada de consciência é para nós entrarmos o ano já. O que eu vou escolher plantar a partir de agora? Quais serão as atitudes que eu vou tomar a partir de agora? Estão falando de você. Gente, isso não é problema nosso. Se você estiver preocupado com o que estão dizendo de você, você está ferrado, você está ferrada.
Porque ainda que você seja bom, na boca de gente canalha, na boca de gente pilantra, descompensado, descompensada, você nunca vai prestar. Fica tranquilo. E talvez essas pessoas foram as pessoas que você mais ajudou. Talvez essas pessoas foram as pessoas que você passou maus bocados com ela. E que você teve ali, fechamento, 10 a 10. E sabe uma máxima que eu levo para a vida comigo? Continue sendo bom, ainda que você se depare com a ingratidão. Os ingratos têm lugar certo. No tempo determinado eles vão ter que colher a ingratidão deles. Mas você e eu, nós que estamos aqui, temos por responsabilidade, temos por conduta ética, conduta moral, por respeito primeiro a nós e depois aqueles que vieram antes e aqueles que vão vir depois de nós. Nós temos que tomar consciência de que nós temos que construir um caminho diferente, talvez, daqueles que foram passados e dos que nós tivemos oportunidade de nos conectar no ano passado. Para que nós tenhamos um caminho de esperança, um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, de temperança, um caminho de cumplicidade, de entrega, de vivência. Todo mundo espera pelo momento ideal. Quantas pessoas de ontem para hoje morreram esperando o tal do tempo ideal que está todo mundo esperando? O dia lindo que está todo mundo esperando. Sabe, tipo Alice no País das Maravilhas? Ou então você está ali naquela cidade de hambúrguer, onde tudo parece lindo. E aí quando você acorda para a realidade, você percebe que na sua jornada, primeiro é Deus e depois você por você mesmo, você constrói o teu próprio caminho, você constrói e escolhe escrever a tua própria história. Se você escolhe tudo isso, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem se mistura com um porco, o farelo come. Então toma cuidado com as suas amizades. Toma cuidado com as pessoas que cruzam o seu caminho, porque tudo isso tem a ver com energia. Você já percebeu quando a tua energia está ruim, você só lida com gente ruim o dia inteiro? Mas experimenta cantar. Quem acompanhou os meus stories aí viram que esse final de semana foi maravilhoso. Desde o primeiro dia do ano. Eu comecei a viver uma vida diferente. Já comecei a notar que esse ano começaria diferente lá no dia 1º de dezembro. Mas eu comecei a construir dias diferentes. Tive pessoas que me desafiaram, tive pessoas que desdenharam de mim, tive pessoas que falaram coisas ao meu respeito que não condiz com quem eu sou e tá tudo bem. Porque se Jesus não agradou a todos, esse não vai ser o meu papel. Não vai ser. Eu passo para quem quiser o bastão do papel de trouxa, de idiota. Não vou fazer mais. Já entrei muito nesse papel ao longo da vida inteira quase. Só que chega um dia que você tem que dar um basta. Chega um dia que você toma consciência. E aí eu preciso pensar o seguinte. Quem me conhece sabe, e quem me acompanha também sabe, que esses dias eu quase fiquei milionário. Quase. Bati na trave ali. E sabe o que acontece? Todas as pessoas que eu ia ajudar, eu já vinha falando para essas pessoas desde dezembro. As pessoas que passaram comigo os dias mais tempestuosos seriam as primeiras pessoas que eu iria honrar se eu ganhasse os 78 milhões que a Mega Sena estava sorteando. As pessoas já sabiam. Eu disse, olha, eu ganhando, eu vou dar para você um carro e uma casa. Eu vou dar... Já sabiam. Porque a gente tem que aprender a fazer plano com quem a gente pode contar nos dias difíceis. Porque nos dias de sol, todo mundo vai querer estar do teu lado. Todo mundo vai querer partilhar da tua sombra. Toma cuidado. Entra o ano pensando no seguinte... Eu só quero debaixo das minhas asas. Eu só quero debaixo do meu direcionamento. Eu só quero debaixo da minha sombra quem comeu maus bocados comigo. Eu só quero na minha jornada pessoas que realmente vão conseguir construir junto comigo um caminho exitoso. Por isso que eu digo, diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. Então toma consciência disso. Começa a fechar a porta para quem tem que fechar. Aproveita, início do ano. Quem você precisa excluir do WhatsApp? Quem você precisa excluir da tua vida? Quem você precisa... Ah, Felipe, mas é da minha família. Se não tá te fazendo bem, vaza, exclui, tá tudo bem. Vale muito mais ter paz do que ter razão. E nem sempre... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ouvi uma frase esses dias que faz muito sentido. Tem pessoas da minha família que, se não fosse de sangue, eu não ia querer nem amizade. Se não tivesse laço sanguíneo, eu não ia querer nenhum tipo de conexão. Então quem são as pessoas que você precisa tomar essa consciência? E falar, pô, essa pessoa eu não quero ter conexão com ela. Tá tudo bem, as pessoas têm medo hoje de falar que não tá sendo saudável, não tá sendo ganha-ganha. Desculpa, pra mim não serve. Eu quero que esteja do meu lado de verdade. Comeu maus bocados comigo quando a minha hora chegar. E a minha hora é agora, a minha hora é já. Não é quando chegar. O que eu escolho fazer com a hora de agora? O que eu escolho fazer com esse tempo de agora? O que vocês que estão aqui me assistindo, me vendo, escolhem fazer com esse tempo de agora? Se você não puder somar no meu caminho, na minha estrada, na minha trajetória, na minha jornada, eu vou pedir uma gentileza para você. Não me atrapalhe.
Não cruze o meu caminho. Tá tudo bem se você quiser seguir uma outra estrada. Tá tudo bem se você quiser seguir uma outra jornada. Tá tudo bem se você quiser fazer outras escolhas. Mas compreenda que as consequências que virão têm tudo a ver com o que você vai escolher. E novamente, diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. No teu trabalho, com quem que você está andando? Com quem tem uma boa reputação, com quem tem boas conexões, com quem de alguma forma consegue ser um centro direcionador e consegue de alguma forma fazer um papel diplomático, você vai perceber que isso vai te gerar e vai te render várias coisas legais. Com quem que você está se relacionando para ter amizade? Com pessoas que têm boa índole, que têm boa estrutura, que têm pujança. Se prepara, porque você também vai crescer. Hoje eu digo que, aliás, desde sempre, eu sou uma pessoa de muito poucos amigos. Porque eu sempre tive essa preocupação. Minha mãe sempre disse pra mim, você pode conhecer todas as pessoas, mas são poucas as pessoas que você vai conseguir fazer com que elas trilhem com você o teu caminho. Eu conheço muitas pessoas. Eu posso conhecer muitas pessoas. Mas amigos, são poucos que eu posso chamar. A gente percebe que essa juventude, tu não, é meu amigo, não corre comigo, mas quando o barato fica louco, quando o caldo engrossa, cadê? Onde é que eles estão? Quando você precisa ir ao médico, cadê o amigo para falar, tô indo para ir, para ver como é que você tá, para te dar uma assistência? Será que você está tratando como amigo alguém que você deveria chamar de colega? Vamos começar a tomar consciência nesse novo ano? Será que você não está tratando, chamando de amigo? Mas talvez não é que você está chamando de amigo, talvez você declarou para outra pessoa que você é amigo dela. E se ela não falou para você que ela é sua amiga, significa que o amigo é só você. Então vamos tomar consciência. Vamos tomar consciência de que nós precisamos aprender a observar e analisar e perceber quem gosta da nossa utilidade e quem gosta da gente. Quem gosta da tua utilidade, quando acabarem os benefícios, essas pessoas vão te deixar, vão te abandonar, vão falar mal de você, vão desdenhar da tua cara, vão dizer que você não presta, que você não cumpriu com a tua palavra. Mas por quê? Enquanto você foi útil, estava tudo bem, estava tudo legal, estava tudo pá. Mas quando acabarem os benefícios, quando você não mais puder oferecer o que você um dia ofereceu, você vai passar de conhecido ou de alguém que foi chamado de amigo, você não vai passar de um estranho. As pessoas vão te tratar assim, porque acabou os benefícios. Você já não serve mais para elas. O que você ofereceu já não faz mais tanto sentido. E tá tudo bem não fazer mais sentido, porque é sobre a sua jornada. E sabe o que acontece? Uma coisa que eu pedi para Deus e para o universo, e eu me surpreendi, tá, gente? Me decepcionei com muita gente. Quando eu pedi para o universo, quando eu pedi para Deus me fazer enxergar aquilo que eu não estava vendo. É muito triste. Mas abriu os meus olhos. Porque quando você pede para enxergar aquilo que você não está enxergando, você começa a perceber coisas e atitudes de que as pessoas estavam te tratando como um lixo, como um nada o tempo todo, só você não enxergou. Novamente eu vou te dizer. Existem pessoas que gostam de, nos seus dias ensolarados, estar debaixo da tua sombra. Mas quando você estiver num dia ensolarado, elas vão te abandonar, vão correr. Quando você não mais estiver uma sombra, elas vão correr. Quem é que você está chamando de amigo? Quem é que você está considerando que não está te considerando? O que eu preciso ver que eu não estou vendo? Você vai se decepcionar. Já quero dizer para você logo de cara, não vou mentir para você. Você vai se decepcionar no primeiro momento. Mas quando você perceber que isso é libertador, você vai aprender a deixar ir quem tem que ir, ficar quem escolhe ficar. Não é quem quer, é quem escolhe. Para você ter amizade com quem você tem, a pessoa precisa escolher ter amizade com você. Para você se relacionar entre homem e mulher, homem com homem, seja que, lá o que for, a pessoa precisa escolher estar com você. Então, ao lado de quem que você está escolhendo estar? Será que essas pessoas realmente estão com você nos seus períodos mais difíceis? Será que essas pessoas vão estar com você nos seus momentos mais difíceis? Ou elas simplesmente vão te deixar porque acabou-se a sua utilidade? Observa isso. O tempo todo a gente precisa ter essa percepção. E não é ruim as pessoas irem. Deixa aí quem tiver que ir, porque na hora certa e no momento certo, Deus e o universo vai trazer pessoas incríveis para cruzar o teu caminho. Para reconhecer em você coisas que pessoas medíocres não reconhecem nem nelas. Você vai perceber que as pessoas vão reconhecer em você valores que você tem e vão dizer, poxa, como é maravilhoso ter a tua presença, como a tua presença é cativante, como você nos faz sorrir, como a tua presença nos traz alegria. Novamente eu vou dizer o que eu vim dizendo o ano inteiro passado, escolha estar com pessoas que celebram a tua presença, que celebra você, que celebra a tua fala, que celebra o teu caminho, que te celebra. Não se assente em mesas que você não é bem-vindo, bem-vinda.
Não esteja com pessoas que te menosprezam, que desdenha da tua capacidade, da tua bondade, que viola os teus princípios, os seus direitos, que violam aquilo que você tem de mais genuíno. Quantas vezes a gente transfere os nossos lixos emocionais para as pessoas? Vamos tomar consciência disso. Vamos tomar consciência de que nós precisamos sim estar em novos ambientes, ter novas conexões. E não que a gente vai esquecer as conexões antigas, não. Mas observe se faz sentido. Porque se não fizer também, tá tudo bem se você escolher seguir a sua jornada. Quantas pessoas estiveram comigo no ano de 2024 e que nesse ano de 2025 eu não quero mais a minha vida? Mas por uma escolha minha. Porque eu tô percebendo que as escolhas dessas pessoas não têm sido saudáveis. E se for para me adoecer, eu tô fora. Não quero isso para minha vida. Eu quero uma vida de alegria. Eu quero uma vida de prosperidade. Eu quero uma vida de abundância, com dinheiro e de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, porque dinheiro não pode comprar felicidade. E ainda que para algumas pessoas que são aficionadas por dinheiro e acham que dinheiro é tudo, quando acabar o dinheiro vai acabar a felicidade dessas pessoas. Porque é uma coisa sazonal, é temporal. Eu quero algo que seja atemporal. Eu quero estar vivendo num momento de desafio, mas encontrar dentro daquele desafio algo que me faça ter felicidade. Algo que me faça ter alegria. Algo que me faça olhar para mim mesmo e reconhecer o meu caminho, a minha estrada e a minha jornada. Então eu quero começar essa primeira live, isso que eu ia fazer só semana que vem, hein? Mas eu não consigo. Porque existe algo aqui em mim que é muito maior que eu. O que me faz estar aqui com vocês hoje. E muito obrigado por vocês escolherem estar aqui. Muito obrigado por vocês me ouvirem. Muito obrigado por mais um ano vocês escolherem estar aqui e eu escolher caminhar com vocês. Isso para mim é um privilégio. Isso para mim é uma alegria. Poder transmitir para vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu busco, aquilo que eu também entrego. Mas mais do que todas essas coisas é poder ter essa troca, esse aprendizado mútuo, porque eu aprendo com vocês e nós aprendemos juntos e juntas um com os outros. Então toma consciência de que é impossível você ter e escolher e buscar viver uma vida diferente fazendo as mesmas escolhas. Isso é impossível. Então, se você está num ambiente, numa amizade, numa busca, numa entrega que não está sendo ganha-ganha, eu ganho e vocês também ganham, recalcula a rota. Vale a pena. É doloroso no começo, mas depois fica tranquila porque a jornada vai ficar uma uva. Sabe quando o provérbio diz, e a própria Bíblia fala que depois da tempestade vem a calmaria? Talvez você já entrou esse ano num momento tempestuoso, mas fica tranquilo, meu lindo e minha linda, que em algum momento você vai viver a calmaria que você tanto merece. Você vai viver a calmaria que você tanto precisa. Você vai viver a calmaria que você tanto busca. Descansa o teu coração. Acalma o teu coração. Felipe, mas você não sabe o que eu estou vivenciando. Eu estou desempregado, eu estou desempregada. Meu marido está alcoolizado, minha família está desestruturada. Calma. Perdão. Recalcula a rota. Pega dentro desse veneno que você está atravessando e transforma esse veneno em antídoto. Pergunta para Deus e para o universo o que eu não estou fazendo, o que eu preciso fazer. O que eu não estou enxergando dentro de toda essa situação que eu já comecei a vivenciar? Ao invés de você ficar amaldiçoando a tua vida, a tua história, a tua jornada, a tua trajetória, o que a boca fala é o que está cheio o coração. Então começa a encher o teu coração de alegria, começa a encher o teu coração de esperança, começa a profetizar, a declarar naquilo que é invisível, que é improvável, naquilo que é impossível, começa a trazer à tona isso. Tem uma palavra muito linda, que eu gosto muito de ler a Bíblia, e não é sobre religião, que diz o seguinte: uma certa feita, o profeta estava passando por um momento muito desafiador na vida dele, e ele olha para o céu, e ele faz uma oração muito simples, mas muito genuína, em que ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. Então eu quero convidar você, e não é sobre religião, independente de qual seja a sua religião. Se você disser para mim que acredita numa pedra, eu quero dizer para você que eu vou honrar e respeitar você e a tua religião exatamente como vocês são. Então, procura trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Se o que pode te dar esperança é você não ver o milagre, mas acreditar que vai acontecer, comece a vivenciar os dias da sua vida como se você estivesse dentro desse milagre, vivenciando o milagre. Eu disse esses dias, eu falei, gente, eu tô sentindo que eu vou ser o próximo milionário do Brasil. E escrevam isso, eu vou trazer essa live aqui no momento em que eu estiver milionário, que eu vou estar dizendo para vocês. E não é só sobre ser milionário de dinheiro, vou ser. Aliás, eu já sou. Mas eu quero ser também milionário de tudo aquilo que dinheiro não compra.
Eu quero ver a minha família unida e não reunida. O fato da família estar reunida não significa que a família tem união. São duas coisas completamente distintas. Uma família unida é uma família integrada. Uma família reunida é mesmo diante das intempéries, das desavenças, estão ali. Já percebeu que todo mundo, toda família tem aquela tia insuportável, aquela tia chata, aquela pessoa chata, ranzinza, briguenta, mexeriqueira, fofoqueira e tantos eras mais? Mas que também tem aquela tia amável, adorável, querida, linda, bonita, charmosa, especial. Já percebeu? Para tudo tem um equilíbrio. E por que você está desequilibrado? Por que a tua vida está desequilibrada? Por que você está dizendo que perdeu a mão? Calma. Para. Conta, carneirinho. Tá nervoso? Tá nervosa? Respira. Inspira, respira e não pira. Porque as pessoas querem ver isso. As pessoas querem o tempo todo fazer sabe o quê? Elas querem te levar para o seu passado, que talvez não tenha sido tão bom. Sabe, o tempo todo querendo evidenciar o velho homem, a velha mulher, que já nem existe mais, mas as pessoas ficam puxando para ver se te descompensa, para ver se te tira do trilho, porque tá vendo que você tá fazendo um caminho diferente, por mais difícil que esteja sendo a sua jornada, mas você tá conseguindo. E o que eu quero dizer para você é siga firme no seu propósito de vida, siga firme na tua jornada, siga firme nos teus sonhos, siga firme na tua luta, vá em frente. Se você se sentir cansado, faz o seguinte, não estaciona, para. Respira, toma fôlego, pega toda a força, toda a energia que você precisa. Ah, professor Felipe, eu não tenho. Tem, tá dentro de você. Busca no mais íntimo, no mais profundo do teu ser, do teu coração e do teu sentimento. Você vai ver que ainda tem. Por isso que o salmista ele diz, eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Então, qual é a esperança que você precisa ter? Por que você parou de acreditar em um mundo melhor? Eu falo que o que me faz acreditar na existência de um mundo melhor são as pessoas boas que cruzam o meu caminho. São as pessoas incríveis que eu tenho a oportunidade de me conectar. É cada comentário que vocês fazem no meu post. É cada comentário que eu recebo no meu direct. De olha, aquele dia você falou uma coisa que mudou a minha vida por completo. É isso que faz sentido pra mim. É isso que é transformador pra minha vida. Porque não são coisas que eu fico falando ao vento. Não, gente. Tudo que eu trago pra vocês é algo que eu tenho vivenciado. Primeiro eu testo em mim. Pra depois passar alguma coisa a alguém. Então, não adianta você dizer uma coisa e a sua atitude não ser condizente com aquilo que você está falando, porque isso significa incongruência. O que é incongruência? É você falar uma coisa e fazer outra. Quantas pessoas estão sendo incongruentes nas suas vidas? Nos seus relacionamentos? Quantas pessoas estão sendo incongruentes nas suas conexões? Querem cobrar muito tudo do outro o tempo todo, mas não faz por onde? Não faz por onde? E aí, quer cobrar? Cobrar o quê? O que você não faz? Cobrar o quê? A atitude que você não toma? Cobrar o quê? A educação que você não direciona? Não existe. Isso vai ser só sonho. Isso vai ser só uma utopia. Então vamos sair do mundo utópico. Vamos entrar no nosso mundo real. Tá difícil, mas vamos embora. Segue a jornada, vai pra estrada. Segue seu rumo. Vai fazer o que você acredita. Vai fazer o que você almeja. E deixa eu falar uma coisa pra você. Nem sempre, quando você for realizar qualquer coisa, quando você tiver um plano, um projeto, um sonho, nem sempre você vai receber o apoio da tua família. Se isso te frustra, eu já quero te frustrar logo agora. Nem sempre você vai receber apoio. Porque o que tem de gente, eu não vou falar aqui o que eu queria falar, vou guardar pra mim, porque o veneno ele só mata se você engolir. Mas vamos lá. Existem pessoas que não acreditam nem nos sonhos dela, por que você quer que acredite no teu sonho? Não existe, gente, incongruência, meu amigo, minha amiga, meu lindo, minha linda. Não vai existir. Já parou para perceber que todo mundo tem aquela pessoa que fica matando o sonho? Quando você está começando a seguir a jornada, sempre vem alguém, ó, pum, estoura seu balão. Para te desanimar, para descredibilizar, para falar coisas ao seu respeito que não condiz com aquilo que você é. E aí você começa a fazer o quê? Se preocupar com o que estão dizendo e para no meio do caminho. Eu estava falando isso hoje. Quantas pessoas começaram muitas coisas, mas abandonaram. E você vai ver a vida dessas pessoas tá uma desgraça. Porque começou a fazer uma coisa e parou no meio do caminho. Então vamos terminar aquilo que a gente começou? Se não for somar, tira todo mundo que está atrapalhando a tua vida. Tira do teu nicho de amizade, tira do teu rol, não frequenta mais os mesmos lugares. Vamos começar a fazer um teste de testar lugares diferentes, amizades diferentes, caminhos diferentes, escolhas diferentes, conexões diferentes. Isso é saudável. Isso é saudável não só para mim. É saudável para você, é saudável para as pessoas que estão à sua volta. E talvez a pessoa tóxica seja você. Você tem que parar também para pensar se você não está sendo uma pessoa tóxica com as pessoas que estão à tua volta, ao teu entorno. Porque pessoas tóxicas adoecem as outras.
Vamos falar a realidade, sem papa na língua? Tem hora que a gente é zoado, parça. Tem hora que a gente é zoado. Só que a gente não se faz perceber. A gente quer ser o bobo da corte. Tira sarro do outro, fica tirando onda. Vamos entrar na nossa própria onda? Vamos entrar na nossa própria vibe? Vamos respeitar primeiro a nós e respeitar o próximo também? Quando ele estiver próximo e quando ele não estiver também? Vamos parar de falar da vida dos outros e cuidar mais da nossa? O que vão falar? Dane-se pra lá. Quem tem boca fala o que quiser. Se a outra pessoa ouviu, é porque ela se sentiu confortável pra isso. É tão igual quanto quem tá falando. Então, ó, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Essa foi a live de hoje. Toma consciência. Eu vou ficando por aqui. Felipe Marconato na voz. Paz, saúde, sucesso sempre. Tchau. Boa noite pra vocês.